meu nome é Milena Barbosa, bem-vindo a mais um vídeo. Vim contar pra vocês hoje como é o pré-natal na Itália. Só umas coisinhas antes pra gente se entender. Eu vou falar da minha experiência pessoal e eu moro na Toscana, em Firenze. Cada região aqui na Itália tem o seu protocolo, muito parecido, mas pode ter coisas então diferentes, ok? Tem também a questão do hospital. Cada hospital cuida de uma maneira diferente. E eu também vou falar da minha experiência pelo público. Eu estou fazendo todo o pré-natal público, ok? Eu paguei algumas consultas ali no começo, mas eu já vou explicar pra vocês como que foi. Logo decidi continuar o caminho pelo público mesmo. Eu estou na 22ª semana. A semana número 22 é um menino, nós já sabemos, e estamos muito contentes. E eu vou contar pra vocês, então, toda essa experiência até agora do pré-natal. Eu também não vou poder falar muitos detalhes, assim, comparando com o Brasil, porque eu não tenho nenhuma experiência. Tenho algumas amigas, tenho familiares, lembro de algumas coisinhas que a gente conversou recentemente sobre como é o pré-natal no Brasil, mas também eu tô falando de uma prima em São Paulo e uma amiga em Curitiba. Então, pode mudar aí também muita coisa. Eu não sei como é o pré-natal no Brasil, vou contar só a minha experiência. O sistema de saúde aqui na Itália é público, ele é gratuito. Você tem um médico que ele é o seu médico de base, nós chamamos ele assim. Então eu tenho a minha doutora, que eu passo com ela, assim, muitas coisas. A minha descoberta foi assim, já falei aqui várias vezes pra vocês, já mostrei, sofria, que agora eu estou muito bem, de acne. Então eu tava indo na ginecóloga pra falar com ela se essa situação não era uma coisa hormonal. Então eu queria fazer alguns exames hormonais pra entender como estava os meus hormônios, ok? Pela questão da acne e também pela questão que eu já estava procurando uma gravidez. Então eu falei, já vejo se tá tudo certo nesse sentido. Nessa primeira consulta privada, porque daí você vai com um médico especialista e pra ser mais rápido, eu escolhi ir pelo privado. Pode também conversar com um especialista pelo público, mas demora um pouquinho mais. Eu fiz essa escolha, cheguei, já na primeira consulta nós percebemos que eu poderia estar já grávida. Porque eu estava com um atraso de 2 dias, mas tem um exame específico que você faz pros hormônios, que você tem que estar em alguns dias, nossa, me deu um branco agora, no primeiro dia de ciclo, ou um pouquinho antes, não me lembro agora, gente, desculpa. Mas esse exame tem uma data bem específica em relação ao ciclo, que então ia cair perfeitamente. Então pra mim, tava tudo perfeito pra fazer aquele exame. Já ela falou, olha, vamos ver, né, porque às vezes não é um atraso, você já está grávida. Falei, é verdade, né? Vamos ver então. E foi o que aconteceu. Então aquele exame eu nunca fiz. Bem legal. E então eu saí dessa consulta e ela me falou, olha, espera mais 2 dias e a gente vai chegar em 4 dias de atraso e você faz o teste da farmácia. Eu esperei mais de 2 dias, praticamente uma semana de atraso, eu decidi fazer o teste da farmácia, que deu positivo, mas eu fiz tudo errado, então podia ser de tudo. Mas eu já estava atrasada uma semana e, enfim. Depois disso, eu liguei pra minha médica de base e daí eu volto na minha médica de base e eu falo com ela que eu tenho essa suspeita, que eu gostaria então de fazer o teste em laboratório. Fiz o teste de laboratório, ela me fez essa receita, paguei acho que uns 2 euros nesse teste. E aqui na Itália funciona assim, você faz o seu ISEE, imposto de renda, ok? E ali eles vão te dizer a faixa onde você está. Se você está numa faixa muito baixa, você ganha pouco e então você tem uma faixa baixa, você é isento de muitos tickets, consultas e remédios, ok? E eu estou ali na média, então eu pago um ticket bem reduzido, ok? Tem pessoas que pagam 0, eu pago um ticket reduzido e as outras eu não sei o que elas fazem. Elas vão pro privado diretamente. Eu fiz então esse teste de laboratório que deu positivo. Aí foi todo, aí eu escrevo pra minha médica de base e falo, olha, fiz o teste, positivo, o que fazer, onde ir, com quem falar, como que é. Ela me recebeu no consultório dela, fizemos uma rápida conversa. Já ali ela me deu primeiro o ácido fólico, né? Ela já prescreveu pra mim o ácido fólico, que eu retirei na farmácia gratuitamente com essa receita que ela me deu. Eu fiz a terapia por 1 mês, quando acabou, eu já estava fazendo uma outra terapia, mas já a gente vai chegar lá, calma aí, devagar. E eu tinha que passar com uma obstétrica
com a Asla. Asla aqui é tipo um postinho, um posto de saúde, tá? Já ali eu ia começar o percurso da gravidez e eu tinha que ir lá então retirar um tal de libreto da gravidez, um livro da gravidez. Chego lá, marquei, né? A gente tem que marcar esse retiro. Foi a primeira consulta com a obstétrica, onde ela, a primeira visita, consulta? Onde ela perguntou todos os meus dados, todas as questões familiares, de saúde, minha e do Lapo. Inclusive, foi muito importante que o Lapo estivesse comigo nessa primeira consulta. Tem muitas consultas que é interessante que o pai esteja. E foi isso. Então, eu retirei esse libreto, que antes era realmente um livro. Me contaram algumas amigas que antes era realmente um livro, mas agora é uma aplicação no celular. É tudo no celular, gente. Parece um joguinho. Ela vai desbloqueando os exames. Conforme eu faço um exame, ela vê o resultado e vai desbloqueando outros pra fazer, sabe? São muitos exames. Eu vou ver se eu deixo um esqueminha aqui pra vocês, tá? Cada semana tem um exame. Eles contam que a descoberta vem mais ou menos em volta da 7ª semana. Então, a partir da 7ª semana, você tem vários exames pra fazer. Aí depois tem da 10ª à 12ª. Aí depois tem da 12ª à 14ª. Tipo, eles te dão de 2 a 3 semanas pra você fazer aquele exame. Não é o caso de fazer todos os exames, igual eu falei. A obstétrica vai desbloqueando conforme os resultados vão chegando, ela vai vendo a situação da gestação. Se tá tudo bem, se tem algum exame que tem que fazer ou não. E então, como eu falei pra vocês, eu estava fazendo essa visita com uma ginecóloga privada. Eu voltei com ela outras 2 vezes, mas não me senti tão acolhida como eu estava me sentindo quando eu ia na obstétrica, que é no percurso público. Não sei se foram só aquelas vezes, porque foram 2 vezes, e as 2 vezes ela tava sempre atrasada na agenda dela, então ela conversava comigo muito rápido, eu não me sentia tão... E com a obstétrica, ela fica comigo assim, de 1 hora a 1h30, conversando. E eu chego lá e ela fica, como você tá? E fica olhando pra minha cara, tipo, como você tá? Quero saber realmente como você está, Milena. E teve uma vez que eu fui bem de manhãzinha e eu não me maquiei. Aí eu cheguei lá, como você está, Milena? E ficou olhando. Falei, tô bem. Tô te vendo um pouco cansada. Tá tudo bem mesmo? Eu estou bem, acabei de acordar, né? Vim no pulo pra cá, você não tá entendendo? Ah, sim. Ah, tá bom, mas eu tô te vendo tão cansadinha. Tá dormindo bem? Gente, eu estava ótima, realmente eu não estava maquiada. Aí a partir disso eu sempre me maquei pra ela, porque pelo visto ela gosta de me ver na saúde, né? Mas eu me senti muito acolhida com esse, tá tudo bem mesmo, Milena? Sabe? E a outra doutora, eu não sentia nada disso. A princípio eu tinha decidido de fazer um percurso público e privado, que você pode fazer, obviamente. Porque o privado, você tem mais aquela situação de mandar um e-mail rapidinho e a pessoa te responde, sabe? Porque estava acontecendo isso nas primeiras semanas. A me respondia super rápido. E eu tinha o fato de eu poder marcar a consulta rapidamente, sabe? Decidi quando marcar a consulta e se marcar a consulta um pouquinho, tipo, mais de uma vez no mês, vamos supor. Já com a obstétrica é uma vez no mês. E eu ainda não tinha tido esse contato e-mail rápido com ela. Que depois de algumas semanas veio. Eu vi que eu escrevi um e-mail pra ela e ela me respondeu super rápido, me explicou rapidinho o exame e me tranquilizou. E então eu me senti super acolhida rapidamente pela obstétrica do público e abandonei o percurso privado, que eu vi que eu não precisava dele. E é isso. Ah, sem contar que eu tenho um plano de saúde pelo trabalho, porque aqui muitas pessoas têm, na verdade. Tá? É praticamente obrigatório, mas você pode pedir pra tirar. Como dependente, como empregado, você pode pedir pra tirar essa coisa, ok? De base, quando fazem pra você um contrato de trabalho, tem também que ter um plano de saúde, tá bom? Que paga o seu empregador. Meu Deus. Espero estar falando tudo certo. Então eu tenho esse plano de saúde, já cobre tem todo um estorno de dinheiro com os exames que eu faço. E eu comecei a pedir tudo, gente. Até os 2 euros do primeiro exame eu pedi tudo de volta. Deixa eu usar meu plano de saúde. Então, todo ticket que eu pago, eu peço de volta. Alguns exames extras que eu faço, eu peço dinheiro de volta. Todas essas consultas que eu fiz privado com a ginecóloga, eu pedi o dinheiro de volta. Porque na primeira consulta que eu fiz com a obstétrica, ela deixou pra mim uma declaração dizendo: Milena, você tá grávida. Declarado e timbrado e firmado.
e assinado, entendeu? E isso me pedem em vários lugares, então muito importante também. Mas fazem logo esse documento, é a primeira coisa que fazem pra você começar toda a questão também de afastamento do trabalho, que isso vai ser um outro vídeo, tá? A primeira vez que eu vi o libreto, eu entrei em pânico. Eu falei, gente, como que eu vou fazer tudo isso? É muita coisa. E eu não sei o que é metade desses exames. Eu nunca ouvi falar disso. Mas foi tudo super tranquilo, porque a obstétrica super explicou cada exame. Tem uns exames que são até complicados de fazer, tá? Me senti super, super amparada por ela, sabe? Então, tô gostando muito. E assim, eu adoro a minha obstétrica. Apaixonada por ela. Ela se chama igual a minha melhor amiga, então eu me sinto assim, tomando um cafezinho com ela. 3 primeiros meses, e eu fazia ecografia privada e pública. Então eu via o bebezinho 2 vezes no mês, às vezes até 3, dependendo do exame que eu tinha pra fazer, sabe? E tava assim, super mal acostumada, porque daí depois chegou o 4º mês, e foi uma ecografia no mês só. Aí eu fiquei tipo assim, Deus, eu preciso ver essa criança. Foi muito engraçado. A visita que eu faço com a obstétrica, nós vemos ele, nós ouvimos o coração, então todo mês eu vejo Vitório. Isso é muito bom, isso é muito legal. Teve um mês que eu vi ele 4 vezes, porque eu fui na consulta privada, eu fui na consulta obstétrica, fiz a morfológica e depois eu tive mais um exame pra fazer, eu não lembro o que era agora, mas eu também vi ele de novo. Então isso é muito bom. Outra coisa também muito legal, eu queria dizer que é uma questão tipo da gravidez, que eu esqueço as coisas, mas vocês sabem que não é, porque eu esqueço sempre tudo. Prioridades. Tem o fato da prioridade nos laboratórios. Eu tô fazendo os exames em 2 lugares. Um é onde eu faço a consulta com a obstétrica, que é um postinho de saúde, como eu já expliquei pra vocês. E no hospital. O hospital onde eu quero ter o parto, que é pertíssimo da minha casa, os 2. E nos 2 tem a questão da prioridade, que eu chego ali sem marcar nenhum apontamento, sem marcar a consulta, marcar o exame, nada. Eu chego e falo, eu estou em estado interessante, estou grávida, e eu tenho que fazer um exame de sangue. Aí o rapaz me dá esse numerino, que é um numerino prioritário, que logo ali em questão de minutos já me chamam pra acolhença, já pegam os dados, vou fazer o exame. Então isso é muito, muito legal, porque tem toda essa questão, né, restrita nas semanas, então a gente tem que fazer rapidinho os exames no tempo certo. E assim, igual eu falei, tem muito exame gratuito, independente da sua faixa, né, que eu comentei com vocês. E quando não é, o ticket é muito baixo. Vamos falar sobre esse exame. Então, o exame que eu queria falar pra vocês é o translucência nucal, que é o exame que a gente faz ali entre a 11ª e 14ª semana, onde vê a trissomia 21. Ele tá no livro, então, no livro de gravidez. Então você tem que fazer ele. E o ticket foi de 38 euros. E todo mundo paga esse ticket, a não ser se é uma gravidez de risco. Já tem ali uma questão de... São gêmeos, aí também você não paga. E também tem a questão de diabetes gestacional também, você não paga. E acho que outras coisas, hipertensão, acho que tem outras coisinhas também. Entra na gravidez de risco e então você não paga o ticket, o valor é 0. Depois desse exame, eu quis fazer também o exame de DNA fetal, ok? Em português. Ele não é invasivo, né? É sempre um exame de sangue. E ele vê ali a trissomia 21, 18 e 13 e o sexo do bebê. Que eu queria muito saber já, muito, muito. E foi um exame assim que eu decidi fazer por uma tranquilidade minha e do Lapo também, obviamente. Então, esse exame eu fiz o base, porque tem um outro que vê uma outra trissomia, eu acho. Vê alguma coisa a mais, que o base custava 300 euros e o mais assim custava uns 700. Eu não tinha necessidade de fazer nem o base, eu não tinha necessidade de fazer o DNA fetal. Então me conciliaram em fazer o base, que poderia ir muito bem. Pedi o estorno do dinheiro com a minha asseguração e eles devolvem os 100%, devolvem tudo. E foi isso, foram os únicos exames assim que eu tive que pagar um pouquinho a mais. O DNA fetal foi uma escolha minha, né? Mas a translucência, 38 euros, assim, é o exame mais carinho que tem. Eu não sei se vocês têm interesse em saber o preço de todos os exames, porque eu tenho. Porque eu tô pedindo a devolução do dinheiro, então eu tenho o recibo de tudo. Mas eu não sei se faz muito sentido. Eu realmente estou falando de coisa tipo de 8 euros, 12 euros, quando tem alguma coisinha pra pagar. Esses exames com a ecografia morfológica, a translucência, eu faço no hospital com já as médicas obstétricas do hospital, com quem provavelmente depois eu vou ter o parto. Eu estou na
22ª semana, então tem algumas coisas que eu ainda não desbloqueei. O meu próximo exame é glicemia, né? Aquele da glucose, porque a minha obstétrica, ela não confia em mim. Ela falou, eu vou fazer você fazer esse exame. Poxa, por quê? Vou fazer você fazer esse exame. Eu, ai, tá bom. Porque ela perguntava, tipo, o que você faz durante o seu dia, Milena? Que eu não estou mais trabalhando. Aí eu falo, eu fico em casa, eu assisto um filme, fico no sofá, faço uns exercícios. Mas eu faço essas coisas, mas não é que eu não queria contar pra ela, tipo, eu faço 10 minutos disso, 20 minutos daquilo. Aí eu vou na esteira, aí é 1 hora de esteira. Tipo, eu não sabia que era isso que ela queria ouvir, tá? A verdade. Aí ela não confiou muito em mim e falou, olha, eu vou fazer você fazer esse exame, eu quero saber como você está. Enfim, tudo bem, vou fazer. Paciência. Eu tenho agora o curso pré-parto, gratuito também, é oferecido pelas médicas obstétricas. Eu começo em setembro, então eu ainda tenho que descobrir como é o curso, tô muito curiosa. E eu sei também que tem depois uma fase onde eu vou visitar os quartos do hospital onde fazer o parto. E o hospital que eu escolhi é um hospital universitário e ele tem uma ala que se chama Marguerita, que é a forma da flor de... A margarida é a forma da flor. E daí, tipo, cada pétula é uma sala de parto. E ali, no caso, é parto natural, sem anestesia, nada, natural. Mas o hospital é do lado. Então, se você depois quer ter um parto normal, que seria, né? Acho que essa é a diferença. Porque a diferença é natural, sem anestesia. Sem aquela nas costas, que agora eu esqueci o nome. Normal seria normal, mas com a ajuda da anestesia por via vaginal. E daí tem a cesárea, né? São esses 3 tipos. E é tudo ali perto. Ainda não decidi nada do tipo, porque ainda não falei, não cheguei ainda, né? Tipo, eu ainda estou numa fase da gravidez que ainda temos que ver se tá tudo bem pra ter um parto normal ou natural. Então, ainda não falamos sobre isso. Mais pra frente eu venho e conto essa fase final do pré-natal na Itália. E assim, aqui eles prezam a escolha da via do parto, eles prezam que sejam natural. Só realmente se tem alguma complicação durante a gestação que vai pra cesárea. Então tem toda a preparação mesmo para o natural. É por isso que também quando a gente vai fazer o pré-parto é importante. O curso pré-parto é importante porque eles te auxiliam ao momento do parto, né? Outra coisa também, nós podemos escolher o hospital, mesmo que esse hospital seja talvez assim, fora da sua cidade. Eu conheci gestantes que estão na 2ª gestação, que elas escolheram vir no hospital o que eu escolhi, que é perto da minha casa, que elas vêm de outras cidades, mas porque é um pouco mais preparado em confronto ao hospital da cidade delas, que é uma cidade um pouquinho mais pequenininha. Enfim, o hospital que eu escolhi, ele é um hospital não privilegiado, como que diz? De boa fama, ok? No estado da Toscana, porque ele é um hospital grande e universitário. Então ele tem essa fama assim de hospital bem preparado. Por enquanto eu estou gostando muito da maneira como eu tenho sido tratada pelo público, seja pela minha obstétrica, que seja pelas doutoras do hospital também, onde eu já fiz alguns exames e já conheci elas. A escolha do hospital foi simplesmente porque é perto da minha casa e porque a minha cunhada teve os meus 2 sobrinhos ali. Ela se sentiu muito bem e eu gostei também, pelo que ela me contou, obviamente. Eu achei interessante como cuidaram dela e como foi toda a procedura, a acolhência até o momento do parto, pós tudo. Eu achei que foi tudo muito melhor possível. Cuidaram bem dela. Ela lembra também muito bem dos momentos. E outras mães também que eu conheci que escolheram o hospital se sentiram muito bem. Eu também me informei e esse hospital ele tem uma porcentagem baixíssima de cesárea, uma coisa como 12%, e então isso também me deixou tranquila. Apesar de eu saber que realmente aqui, de base, a escolha é um parto normal, natural. A cesárea é o último recurso para eles. O que eu gostaria que fosse assim pra mim também, mas não estou criando nenhuma expectativa nesse sentido. Tem coisas que não somos nós quem decidimos, né? Eu estou me preparando. E é isso. Eu acho que a coisa assim que eu tô mais ansiosa nesse pré-natal é o curso.
Eu quero muito participar dele, quero muito conhecer outras gestantes e eu tenho, assim, muita pergunta pra fazer. Então eu não vejo a hora de começar esse curso pré-parto. Que eu já comecei online também, tá? Por isso que eu tô cheia de pergunta. Tava esquecendo uma coisinha interessante de saber, que com a obstétrica, você fazendo as visitas com ela, as consultas, ela conversando com você, se você precisa de um especialista à parte, psicólogo, um psicólogo, um dermatólogo, ela mesma fixa pra você a visita. Então não é uma questão de, tipo, daqui a um mês. Não, ela fixa pra você em questão de uma semana. Ela fez eu passar com uma ginecóloga. Em questão de uma semana, ela fixou pra mim aquela visita e eu fui super bem atendida e foi gratuita, porque as visitas são todas gratuitas. Então, eu posso dizer que o sistema público, ele é completo. Com 22 semanas que eu estou no sistema público, ele é completo. Por isso que eu também deixei a ginecóloga privada. Eu não tava encontrando nela todo o cuidado que eu estava encontrando na minha obstétrica. E até mesmo com a ginecóloga que eu conheci também ali na ASLA, que é o postinho de saúde, né? Que eu tava falando pra vocês. Eu me senti super, super acolhida. Voto 10 de 10. Bom, 22 semanas, eu estou no meio da gestação, então provavelmente esse vídeo vai ser parte 1, parte 2. Essa foi a parte 1. Eu espero ter matado algumas curiosidades e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. E se você é brasileira, está grávida aqui na Itália e quer saber algo a mais, comenta aqui, tá? Eu posso trazer um vídeo se a sua pergunta for um tema muito expansivo, eu posso fazer um vídeo, senão eu respondo comentário sem problema nenhum. Eu vou adorar poder trocar com outras gestantes um pouco de experiência. Beijo!